Estamos, estamos de volta, são 7h24 em Campos. Você ouve a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. E hoje temos o prazer e a honra de receber aqui, mesmo que por videoconferência, nesse tal de novo normal que eu sinceramente não gosto e não consigo aceitar assim com facilidade, mas precisamos nos readaptar e isso é necessário e urgente. Para ontem, o presidente da Câmara Municipal de Campos, vereador Fred Machado, nos honra com sua presença. Fred, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Mais uma vez, sempre bom. Bom dia, Claudinho. Cláudio Nogueira, bom dia, Luiz. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui junto com vocês. Eu já me sinto em casa. E estamos aí, né? Prontos para poder estar batendo esse papo aí, podendo trazer algumas demandas aí que a sociedade possa estar nos questionando e até para vocês buscar um entendimento nesse momento político aí tão conturbado por conta também além da movimentação política, do tabuleiro político, como a Luísa agora me deu uma notícia que ontem era uma coisa, hoje é outra. Na política tem aquele ditado, até boi voa, né? Então a gente dorme com uma coisa, acorda com a outra. Você hoje realmente foi o primeiro dos primeiros a eu ler, a eu saber de qualquer tipo de coisa em relação a esse movimento partidário. Mas estamos aí, com muita felicidade e prazer de estar perto de vocês aí, para poder a gente bater esse papo aí e passar as informações necessárias para os nossos ouvintes e telespectadores aqui do stream. Então, Fred, essa questão do PSB, vamos deixar para falar, ela está mais, a gente estabeleceu 3 temas, e ela está mais pro tema do último bloco, né? Terceiro bloco da entrevista, quarto bloco do programa, que é a eleição prefeito de Campos. Vamos retomar essa questão do PSB, então, no último bloco. Está pautado aqui, você viu, logicamente, para começar esse programa na entrevista com você, falando sobre política e trabalho legislativo em tempo de pandemia. Você é um político experiente, né? Presidente da Câmara, vereador de oposição no governo Rosinha, fez uma bancada de oposição muito forte, muito ruidosa, muito atuante. A oposição virou governo. Tivemos o primeiro período legislativo dessa legislatura com a Câmara presidida por Marcão Gomes, seu aliado, e nesse segundo biênio contigo. Como é que está a política e o trabalho legislativo? Retomou as sessões ordinárias na semana passada, nesses tempos de pandemia da Covid-19. Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Luiz. Novamente eu que agradeço a vocês aí. E realmente a pandemia, ela mexeu com tudo, né? Mexeu com todos os setores econômicos, mexeu com a sociedade em geral e com a Câmara também. Eu, em matéria de trabalho, eu sempre gostei, e isso é meu, eu gosto de trabalhar, eu trabalho no que eu gosto, então a gente se sente feliz quando está trabalhando. Mesmo nesse tempo de pandemia, é muito difícil vocês não me verem, ou alguma pessoa não me ver ir à Câmara, tomar pé da situação. E também não tenho que fazer muito em rua, não, porque faço parte do grupo de risco, com 2 infartos e também alguns problemas pulmonares decorrentes de tabagismo. Então, eu procurei desde o começo me resguardar ao máximo e resguardar os vereadores. Quando começou essa conversa a chegar mais para a gente aqui em Campos sobre a Covid,
Nós tivemos logo uma preocupação com o grupo de risco da Câmara, que são, como vocês sabem, a Câmara tem vários servidores ali de carreira já com 30 anos de casa, 35 anos de casa, aposentados até que retornaram ao trabalho através de cargos comissionados por conta da importância deles no legislativo. Cito aí 2 pessoas, sem deixar de fora as outras, mas para a Rose e a Ilse, que trabalham com secretaria, com projetos. Então, a gente tentamos no começo fazer as sessões sem público, sem a participação de público. Mas logo depois veio um decreto do prefeito Rafael Diniz com o lockdown. E esse decreto com o lockdown me fez também repensar e também evitar as sessões presenciais. Até então tudo era tão novo, ainda é para mim muita coisa nova, mas naquela época ainda era bem pior, porque a gente não sabia os contágios. Eu lembro de uma primeira live que eu fiz, que o Mandetta, o Henrique Mandetta, ele, que para mim foi um dos que conseguiu mostrar trabalho aí junto ao governo federal na área da saúde. Fiquei muito triste com a saída dele. A gente via que era um cientista, uma pessoa que ele trabalhava com a ciência. Ele não trabalhava só com a política, ele trabalhava com a ciência e a medicina. E, nesse momento, eu resolvi que a Câmara, junto com os vereadores, preservando os vereadores, ontem esteve aí o doutor Ivan Machado, com quase 70 anos, 69. Eu falo que ele está um garoto, 69, entendeu? Se deixar, ele joga até de ponta esquerda aí, em qualquer time, que como ele disse, a gente tem as briguinhas, mas a gente acaba se entendendo. Aliás, é difícil não me entender com qualquer um deles. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais fácil que tem, porque eu faço da política o que eu faço na vida, é tentar buscar amigos e evitar inimizade. Mas, voltando ao assunto, Luiz, a gente fechamos a Câmara e ficamos um tempo. Eu fiquei um tempo estarrecido. Tipo assim, eu fiquei 30 dias falando por telefone, quem quisesse vir aqui em casa para pegar assinatura comigo, até a gente ir se recuperando daquele impacto inicial. E também vi numa reportagem quando você falou da morte de Gil. A morte de Gil realmente foi um referencial aqui na cidade de Campos. Além de uma morte dolorosa por ser um amigo, uma pessoa que a gente tinha muita estima, e onde estiver no céu terei também essa estima, mas uma coisa que ligou o botão de alerta para várias pessoas, mas nesse ponto a gente já estava em casa. Aí a gente começou a ter que inovar, né? Inovar em relação à internet, porque para a gente hoje ter esse trabalho de home office, ter as sessões, algumas coisas tiveram que ser mudadas lá na Câmara em matéria de parte de conexão, né? E cheguei a ser mal entendido, comentei até com você um dia, quando eu fiz uma matéria para uma TV local e ela entendeu que eu falei que os vereadores não teriam internet em casa. Eu não. O que eu queria fazer antes de começar era fazer um teste de conexão com a casa dos vereadores, da onde eles fossem fazer as sessões, para não ter queda de linha. E assim começamos a fazer. Buscamos o Zoom, aí chegou um e-mail para mim do Ministério da Saúde que a gente não deveria usar a plataforma Zoom, já tínhamos feito alguns testes iniciais com os vereadores no Zoom. Aí depois volta o e-mail falando que já tinha sido feito
as irregularidades que havia já tinham sido reparadas, porque haviam entrado hackers no aplicativo do Zoom. E aí colocamos para o Google Meet, começamos alguns com o Google Meet, ainda com algumas quedas de conexão, e aí eu tive que mandar fazer um serviço maior lá na Câmara, trocar alguns equipamentos que pudessem agora a gente estar fazendo as sessões já desde maio, se não me engano, né? Desde maio, eu acredito que foi maio, desde maio, já fazendo as sessões por via remota. E, com certeza, eu acho que o papel que nós tivemos de início, com sessões extraordinárias, falando só com temas do Covid, foram de extrema importância. Nós aprovamos lá na Câmara, lá, nesse período só das extraordinárias, praticamente 18 projetos que eram relacionados à Covid. Porque precisou também se ajustar para se voltar ao ordinário, entendeu, Luiz? Quando é sessão extraordinária, a gente tem a ordem do dia, que é aquele assunto que vai ser tratado, e a gente não pode fugir desse assunto. Isso me dava muito problema, porque eu sou vereador e todos eles gostam de falar. Gostam de falar porque precisam estar defendendo os anseios da população, são cobrados. E, infelizmente, na sessão extraordinária, não havia o rito da sessão ordinária. A gente fez um projeto de resolução, esse projeto de resolução versava sobre Covid, e começou bem, os vereadores aprovaram esse projeto, alguns não aprovaram, mas a maioria aprovou, e após a gente começar essas sessões extraordinárias só com a Covid, começou a haver reclamações, porque queriam mudar do assunto, eu discutia um projeto, a pessoa saía da discussão do projeto, o vereador saía da discussão do projeto para falar sobre outra coisa. Isso aí não é permitido regimentalmente, principalmente sessões extraordinárias. E aí, depois, eu me convenci que a gente poderia ter um pouco mais de segurança, trazendo ainda essas demandas, pedir para eles, para que a gente fizesse um ajuste. A gente ajustou e hoje, graças a Deus, as sessões ordinárias estão falando, como já falavam na extraordinária, mas aí eu tinha que chamar a atenção, tive que cortar microfone de vereador, coisa que eu tenho horror a isso, todos eles sabem, toda hora eu falo. Gente, isso é uma coisa que eu não gosto na minha vida, é cortar microfone de vereador, porque eu não me sentia bem quando acontecia isso comigo, na outra legislatura. Então, eu não gostaria nunca que acontecesse também, mas, de vez em quando, a pessoa acaba passando um pouquinho do limite e a gente tem que ter uma postura mais dura. Mas, graças a Deus, né, sessões ordinárias que voltaram agora, a gente teve a terceira ontem, já aprovamos 6 projetos, e estamos aí trabalhando para que a gente possa estar fazendo com que essa pandemia não atrapalhe o nosso trabalho. Já atrapalha o trabalho do corpo a corpo, mas o trabalho de projetos, de fiscalização, muito pelo contrário. Eu acredito que a Câmara nunca trabalhou com tantas comissões juntas como tem trabalhado agora. Nós temos comissão para analisar o desperdício de dinheiro público do governo do Estado. Nós temos comissão que montamos um grupo de trabalho para poder estar aí vendo o pagamento dos RPA, porque o presidente não tem como ficar saindo para poder ficar dialogando com o prefeito o tempo todo. Então, a comissão dialoga, eu participo, depois sabendo aquilo que está acontecendo, sou um braço auxiliar, mas
a interlocução não está deixando de ser feita. Tem a comissão também de fiscalização que foi criada para poder estar vendo todos os gastos federais que o município está tendo com relação ao Covid. Já tem audiências de secretários marcadas juntos com essa comissão. A primeira seria a secretária de Saúde, eu acho que será já a secretária de Saúde, eu vou ter a posição hoje, e também segunda-feira, se não me engano, o secretário de Fazenda. Então, a Câmara tem feito o papel dela, que é o papel de interlocução, mas sem ter ingerência sobre a parte financeira do município. Nós não temos como estar ingerindo dentro do Executivo com matéria orçamentária. Eu não acredito que o prefeito Rafael Diniz irá deixar de pagar alguma coisa que atrapalhe o cacife político dele se a situação não estivesse realmente escabrosa. E, como você mesmo falou, houve esse aumento de royalties em relação ao mês passado, mas com a diferença, né, monstro em relação ao ano passado. Assim como as participações especiais, a falta de recurso, ela traz muita dificuldade para um gestor. E eu vejo essa dificuldade sendo passada pelo Executivo. Vai diminuindo certas coisas, vai tendo que se adequar em contratos, e aí a gente acaba tendo uma qualidade de serviço diminuída. Mas a Câmara, graças a Deus, Aloysio, eu acho que tem andado bem. A gente teria muito mais coisa para fazer se não tivesse com essa pandemia que restringe com que a gente possa fazer certo tipo de coisa. Ficamos muito envolvidos com isso, com essa pandemia, para poder resguardar os servidores e resguardar os vereadores, mas eu acredito que, ultimamente, já bateram o que tinham que bater. Primeiro, se acorrentaram lá na frente da Câmara, dizendo que era a lei da mordaça. Você pode estar certo, aqueles que me conhecem sabem, aqueles que já me viram atuar em plenário sobre a minha presidência, sabe o jeito democrático que eu tenho, a imparcialidade que eu procuro buscar junto da oposição, junto a grupos independentes, junto à base. E a gente tem que tentar isso. A política hoje, para mim, é a arte da gente tentar criar amigos e buscar trazer das diferenças aquilo que melhor se adequa para a população. Então, se tiver que, mesmo sendo amigo do prefeito, mas se tiver que ligar para resolver algum problema do Executivo, através do Legislativo, ligar como eu liguei para Vladimir, se tiver que ligar para Caio, como também já mantive contato com o Caio em algumas situações, eu estarei pronto para ligar, sabendo que eu estou buscando o melhor para o nosso município. Tanto que, em todas as demandas que tive conversas com o Vladimir e com o Caio, foram conversas que resultaram em importantes decisões para que a nossa população e a própria Câmara de Vereadores não fosse prejudicada. Você falou com o Caio e Vladimir, basta lembrar, a gente tratou disso aqui por conta do G8, né, do qual era líder Igor Pereira, parece ter esse grupo independente, entre aspas, que parece ter sido extinto, né, a partir desse ano, sobre a questão do impasse que gerou em relação ao orçamento ano passado, né, que era a questão do remanejamento, né, do percentual de remanejamento do orçamento aprovado,
gerou um impasse grande no passado, e você resolveu aquilo numa ligação com o Vladimir, né? Como você revelou aqui, na última vez que você teve no Folha no Ar aqui, no começo desse ano. Aí você falou é difícil segurar parlamentar de falar, até a etimologia da palavra, né? Parlamentar, parlar é falar, falar. Em italiano ainda é. Então, a própria etimologia da palavra parlamentar está dizendo, é falador, né? Agora, Fred, a questão dos RPAs é uma questão que está... a gente tem um grupo de WhatsApp do programa e do blog, tem que também a Fernanda Azevedo, no streaming, comentarista, telespectadora, que fala assim: por favor, cobre do vereador uma posição da Câmara sobre os RPAs, pois a nobre casa com seus membros estão calados novamente. Fizeram um ofício, falam, mas atitude nada. As famílias estão em necessidade. E tem também, em relação a isso, no grupo de WhatsApp do programa, a historiadora Rafaela Machado, que é diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, que também desde ontem mandou essa pergunta, né, relativa a isso. Gostaria de saber de Fred como o Legislativo atua junto à Prefeitura para solucionar a questão da falta de pagamento dos RPAs. Desde o envio, aquele ofício assinado por todos os vereadores, houve mais alguma ação da Câmara no sentido de cobrar ou tentar uma solução para essa situação? São duas perguntas que tratam do mesmo assunto. Gostaria da sua resposta, por favor. Como o nome da primeira? Fernanda Azevedo. Bom dia, Fernanda Azevedo. Um bom dia para a Rafaela, que também é minha amiga. É uma pessoa que eu tenho um grande carinho, estima e consideração e respeito. Eu gostaria de estar passando até para a Rafaela e para a Fernanda, né, que eu, mesmo fazendo parte da base de governo, o prefeito Rafael Diniz, eu tenho liberdade com o prefeito para poder estar chegando para ele e falando: isso aí tá, como é que a gente vai resolver isso, o que pode ser feito? E isso sempre foi feito por mim. Eu tenho essa condição por poder estar ligando para ele, perguntando. Só que não adianta eu querer assumir um compromisso onde eu vejo que a quantidade de recursos me é mostrada que não é a que teria que ter para poder se pagar. Aconteceram fatos aí inusitados. Nós tivemos a pior participação da história do município nos últimos 18 anos, se não me engano, que foi essa participação especial de 5 milhões. E, a partir dali, o negócio tomou uma proporção diferente em matéria financeira. Até então, eu conversava com o prefeito e via nele um grande comprometimento e esperança de que iria acertar essa situação da RPA. A partir do momento dessa queda de receita aí, vertiginosa, uma queda de receita que qualquer candidato a prefeito aí, pré-candidato, tem que pensar como que vai trabalhar essa cidade, porque não vai ser fácil. Eu, a partir do momento que conversei muito com o prefeito e vi também, através de números, como que a coisa estava, eu preferi criar essa comissão de trabalho, que essa comissão de trabalho ela tem toda a autonomia dada pelo presidente da casa para poder cobrar do executivo qualquer ação com referência ao RPA. Eu não posso, sou eu, tomar a frente dessa situação com os compromissos que eu tenho também dentro da Casa Legislativa. Eu fico muito amarrado nisso aí, e eu saio de uma reunião, como saímos de uma reunião ordinária ontem, hoje eu já tenho que estar na Câmara lá, analisando
quais os projetos que eu vou pautar para terça-feira. A gente hoje já tem também essa dificuldade de locomoção entre as secretarias, hospitais. Quantas pessoas que eu ia para dentro do hospital para resolver problema, e hoje eu me restringo a ficar um pouco mais resguardado. Quando houve essa situação de criar esse grupo de trabalho, o prefeito Rafael Diniz estava com Covid. Eu tinha marcado para ir na casa dele rapidamente, conversar com ele sobre essa situação mesmo, do RPA num dia de domingo. Ele me ligou dizendo que não estava se sentindo bem, se a gente poderia conversar na segunda noite. Segunda, ele já estava com todos os sintomas, que era de paladar, tomava café, não sentia gosto. Então, eu preferi criar esse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que não está ali para enganação, está ali realmente para trabalhar, para poder estar fazendo o link do legislativo com o executivo. E eu acho que é esse o dever. E os vereadores, quando a gente cria esse grupo de trabalho, eles se sentem também privilegiados, porque mostram o trabalho para a população. Seria muito fácil para mim, talvez, eu pegar essa situação toda no meu colo e tentar resolver e dizer o presidente que resolveu. Mas ali eu procuro ser diferente, eu procuro buscar que a gente seja unido e quando há algum problema a gente possa resolver juntos. E nesses problemas sendo resolvidos juntos, com certeza eu acho que cada vez mais vem na democracia. Então, não está esquecido todas as reuniões, Luiz, você pode perceber, todas as reuniões, não há uma reunião que a gente não fale sobre o pagamento do RPA. E eu tenho certeza absoluta, falo aqui, que o prefeito se sente muito mal em não estar conseguindo pagar o RPA. Porque aquelas pessoas que não conhecem Rafael, que talvez tenham até... Porque hoje em dia o rancor está muito incutido no coração das pessoas. A gente tem que ver que não deixa de ser um ser humano, uma pessoa que tem coração, uma pessoa que tem a sua religião, tem as suas pessoas que ele gosta, talvez tenha que não gosta, mas é um cara de bom coração e com certeza não colocaria o cacife político dele, é o que eu digo. É uma época totalmente atípica para uma pessoa que quer ser reeleito prefeito, sendo pré-candidato nas convenções, novamente para reeleição, fazer alguma coisa contra ele mesmo. Então, essa comissão, Daniela, Fernanda e Rafael, foi criada para isso, para poder ter essa interlocução, ter a sua entrada nessa participação do RPA, para que a gente possa estar cobrando deles também o resultado. Eu ontem, na sessão, eu até comentei com o vereador Igor Pereira, que é o presidente da Comissão de Fiscalização. Eu gostaria de estar recebendo todas as situações pertinentes a essas situações da comissão para eu poder estar também alinhado com eles naquilo que for necessário. Então, não vejo motivo da gente estar preocupado com comissão de fiscalização, porque eu acredito que é dever do Legislativo fiscalizar. Procurei chamar o vereador Igor Pereira, que foi o autor do requerimento, para uma conversa, conversando sobre os integrantes da comissão. Isso aí foi uma conversa que tivemos em comum acordo. Eu procuro buscar a maior democracia possível. Eu tenho estado muito triste, porque realmente eu estou meio tolhido em algumas atitudes que eu teria. Eu não posso estar na prefeitura toda hora, porque na prefeitura já houveram alguns casos lá de Covid. Eu sei de alguns locais que trabalham com médicos, enfermeiros, enfermeiras,
e que, para mim, não é um local ideal para que eu esteja. Então, eu estou um pouco tolhido daquelas funções de chegar e, tipo, agarrar no gado e falar assim, ó, vamos resolver. E mesmo que tivesse isso também, o recurso financeiro que existe na prefeitura hoje vai ser visto, talvez, pela comissão de fiscalização, através da reunião que terá com o secretário de Fazenda, e o que a gente pode fazer é acreditar naquilo que nos informa. E talvez a comissão de fiscalização terá até um poder maior do que o meu, porque terá essas informações através de uma comissão de fiscalização onde documentos serão trocados. Informações serão trocadas documentais, não apenas falando. E vamos continuar nessa luta. Eu tenho certeza que o prefeito quer pagar o RPA, mas eu tenho certeza que a situação financeira está muito difícil, muito. A gente vê hoje em dia na cidade essa diminuição que houve aí do contrato da Vital, quase 300 funcionários, se não me foge a memória, que tiveram que sair para poder também ter recursos para poder estar pagando alguma outra situação. É o típico vender o almoço para comprar janta. É o que está acontecendo na cidade de Campos hoje em dia. Então, é difícil, como presidente da Câmara, a gente chegar e não estar apoiando comissões que vão estar fiscalizando e buscando o anseio da população. Então, a Câmara não está parada. Foi o que eu falei ontem. Houve um vereador que falou sobre alguma coisa e eu falei, ó, nós criamos. Inclusive, o Jorginho, em uma dessas sessões, falou, eu, a vereadora Joilson, o vereador Silvinho, estamos coisa. Eu cheguei e falei, realmente, vereador, vocês estão fazendo, porque a presidência criou, através do requerimento de Vossa Excelência, esse grupo de trabalho, como também poderia não criar, se eu não quisesse. Então, esse grupo de trabalho representa os 25 vereadores da Câmara. Aquilo que sai de sucesso nessa conversação não é porque um ou outro não participe do grupo de trabalho que o legislativo não sairá fortalecido, porque todos em todas as sessões, praticamente, só falam nessa situação dos RPA. A gente sabe o quanto é difícil a pessoa mais humilde, aquela pessoa que trabalha o tempo todo, de sol a sol, que não falta, que acredita e acreditou que pudesse estar se ajeitando. Mas eu juro a você, eu não perdi as esperanças, eu acredito que essa comissão, se caso não haja condição de ser resolvido aqui, estarei junto com eles também, buscando recursos em Brasília, farei questão de estar presente. É uma coisa que realmente me preocupa e eu fico bem triste com isso, porque eu sei o quanto as pessoas estão necessitando. Eu até, Luiz, desculpa estar falando tanto, né? Eu acho que, como você falou, mas a gente aproveita esse momento para externar um pouquinho de sentimento da gente. Eu vejo pessoas aí passando fome e vejo que essa época eleitoral foi uma época que caiu em uma época junto com a Covid, onde as pessoas estão precisando de mais apoio, da gente poder estar mais próximo, da gente poder estar ajudando com a cesta básica, da gente estar ajudando com remédio, da gente estar ajudando com alguma coisa que essa pessoa, lá atrás, na época do Mandetta, eu falei, eu não estou me importando com taxa de mortalidade, não, que estava em 1,6 naquela época, eu estou me importando com as pessoas, isso com a Covid. E hoje, as pessoas sem um emprego, ainda sem os nutrientes para poder estarem, assim, não debilitadas, né? Porque
quando você come bem, você tem as vitaminas que o seu organismo necessita e a sua imunidade, ela fica uma imunidade boa. Já uma pessoa que não come bem, ela tem a imunidade mais baixa e é mais suscetível a talvez estar contraindo o vírus. Então, foi uma época eleitoral que, para mim, coincidiu com a maior pandemia que eu já vi na minha vida. Eu, com 57 anos de idade, eu nunca vi uma coisa parecida. Tenho ainda receio dessa situação, tenho me cuidado muito, só não estou de máscara porque eu estou em casa, mas na Câmara o tempo todo de máscara. E acredito que essa comissão vai trazer para a gente novidades. E eu tenho certeza que o prefeito também, que falei com ele essa semana, está também buscando de todo jeito tentar acertar essa situação. E, infelizmente, a gente tem 5 meses para o término do ano. 5 meses para o término do ano, se tivesse ainda o pessoal trabalhando, a gente teria 10 folhas para pagar. Então, eu já acharia que não iria ter como. Mas, como foi, deu esse tempo, parou, eu acredito que ainda o prefeito ainda conseguirá, pelo menos, atenuar alguma coisa dessa situação brevemente. Vamos ver o trabalho do grupo vamos ver o que o grupo de trabalho trará de retorno dessa situação, e eu, em todas as situações, estarei presente lutando também pelos RPAs. Várias manifestações aqui do Rodrigo Rezende, do Augusto Campos, sobre a RPA, mas enfim, eu fui falar que parlamentar vem de falar, você pegou meu gancho e... Você pegou meu gancho... É um assunto que está realmente incomodando a nós vereadores também, eu tenho certeza que está incomodando ao prefeito também. Não tenho dúvida disso, como fatalmente está incomodando a quem trabalhou e não recebeu, porque receber é prerrogativa básica de quem trabalha, né? Enfim, mas chegamos aí ao final passamos até um pouquinho do tempo pré-determinado para esse bloco, vamos pular para o próximo, Cláudio, para a gente não estourar o tempo. 8h02, vamos lá sim, vamos adiante. E do próximo bloco a gente volta a falar com o vereador Fred Machado, presidente da Câmara Municipal de Campos. O assunto aqui, Aloysio, é mais um assunto polêmico também, a CPI da Prev Campos e o outro, que é a eleição a vereador. Bom, são 8h03. Aliás, ontem o Ivan Machado, o doutor Ivan Machado, é que falou que tem, se não me falha aqui o termo dele, informações escabrosas ali, eu não me lembro exatamente o termo, mas coisas assim, sobre o relatório da CPI. Daqui a pouco abordaremos isso com o presidente da Câmara, Fred Machado, 8h03, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Para exames de PCR de sorologia, basta você ligar para o seu médico, consultar o seu médico, e para mais informações ligue 2726-6000, telefone do Plínio Bacelar. Quando se pensa em exames laboratoriais,